Saudações a todos. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho distante ali de minha série, né? Será um vídeo sobre platonismo e assim, eu fiz esse vídeo porque muita gente que me escuta gosta do assunto, gosta do tema. Inclusive esse canal anteriormente tinha conteúdo sobre platonismo, né? Então eu resolvi aqui, né, pelo fato de eu ter faltado um final de semana, né, que eu não postei vídeo do Guénon, eu vou fazer um vídeo bônus, né, sobre platonismo. Neste vídeo, né, que é o vídeo bônus, tratarei sobre Plotino e as virtudes, mas também sobre as virtudes ali no sistema platônico em geral, naquilo que foi influenciado por ele, inclusive falar algumas curiosidades aqui que pouca gente sabe, né? Bom, antes de falar sobre virtude, né, apesar do Porfírio não ter colocado nessa ordem nas Enéidas, eu achei mais pertinente falar de beleza, porque é uma das maneiras mais saudáveis de se aproximar do assunto, na minha opinião, né? Hoje a gente tem uma visão muito ruim, muito bizarra, muito estranha, muito atritiva sobre virtude, né? Como se ela fosse uma mortificação. Ela não é. Às vezes são necessárias medidas, mas drástico não é necessariamente uma mortificação. Ela não é necessariamente um atrito, não é necessariamente uma guerra. Tá? Às vezes, na forma mais saudável e mais própria ao homem, né, pelo menos aos melhores dos homens, ela se dá pela beleza. Né? Ela se dá pela beleza que afrouxa os grilhões deste corpo em prol da contemplação de algo maior. Ou seja, os vícios são ofuscados pela beleza. A beleza da justiça, cujo esplendor inclusive empalidece a estrela da manhã e do crepúsculo, que é Vênus. Ela é pálida por quê? Porque ela é branca, ela é pura. Vênus é a sublimação do corpo. Marte cria tensão e a limitação e a separação, e Vênus é a harmonia que eleva. Enfim, é uma coisa que o Plotino fala nas Enéidas, né? Na Enéida sobre beleza, né? Que é a Enéida, não, desculpa, um dos tratados das Enéidas, né? O tratado 6 da Enéida primeira, que é sobre beleza. Mas enfim, a beleza, ela é percebida através da afeição dos sentidos pelo objeto. Ou seja, o objeto propaga algo, né? Então, por exemplo, ali um instrumento musical vai propagar o som, né? E essa propagação chegará, né, aos nossos órgãos sensoriais e ocorrerá uma afeição daquilo que foi tocado no instrumento musical para com a nossa alma. Ocorrerá essa afeição. Ela pode ser prazerosa, né? E aí a gente tem nossa primeira impressão de beleza, né? O prazer. Então, nós observamos uma coisa bela, nós sentimos prazer. Nós degustamos aquela coisa bela, nós sentimos prazer. Todos os nossos sentidos são capazes de apreciar ali a beleza, apesar de que a beleza é mais própria ao olhar, né? A beleza também se manifesta na reta conduta moral. A beleza moral no caso, pois a virtude é bela, né? O corpo, né, ele experiencia aquilo que é belo, mas também a alma experiencia aquilo que é belo através da virtude, né? Os estoicos vão dizer que a beleza é uma simetria. Inclusive, a reta conduta moral pode ser entendida como uma simetria também. Mas, ora, se o fosse, apenas o todo seria belo e não as partes, né? Se a beleza se deve à simetria, as partes individuais que compõem aquele todo que é simétrico não são belas. O que é belo é o todo que é simétrico, né? Mas as partes não. E não se pode conceber um todo que é belo, mas suas partes não são.
É o argumento que o Plotino usa para rebater essa tese dos estoicos, né? Mas ele não desassocia simetria de beleza. Simetria, na realidade, o próprio vai dizer que é uma manifestação da unidade na pluralidade, né? A beleza para o Plotino é a adequação à forma. Como o corpo belo é uma adequação a um formato, a beleza inteligível é uma adequação da alma à ideia. A parte assim é sublimada pela forma e feita bela em si, e o todo também belo no que tange a simetria. Então, se a beleza é uma aproximação da forma, logo a parte que se aproxima da forma integra essa simetria, ela também é bela. E o todo também é belo. E a simetria, que é signo do uno, também é bela. Beleza para o Plotino é uma adequação, portanto. É uma adequação à forma, do corpo ao formato. Seria o termo em grego morphe. Da alma à ideia, que seria o termo grego ideia mesmo. Tá? Uma forma sensível, física, e outra forma inteligível. Para além da natureza, da física. Aqui a gente pode ressaltar um detalhe. A beleza, o Platão diz, é o vestíbulo do bem. E a saúde, ela também é um bem. E ela se comporta de uma forma muito parecida à beleza. Ora, quando um corpo é belo, as suas partes, os seus componentes, são possuídos pela forma de uma maneira tão profunda, né, que ele fica esplendoroso, que ele imita uma coisa que está para além dele de uma maneira tão perfeita que nos causa prazer ao visualizá-lo, né? Então, o mesmo, na verdade, na realidade, acontece com a medicina. Aquele corpo, né, ele é simétrico. Simetria é nada mais nada menos que uma unidade imanente à coisa que é plural, né? E o corpo, sendo composto de diversas partes, né, recebendo aquele formato e esse formato possuindo de uma maneira muito boa, né, o faz belo e o faz bom. A mesma coisa acontece na medicina. Quando as coisas estão equilibradas em nosso corpo, quando elas estão harmônicas, quando o nosso corpo está simétrico, é dito que o nosso corpo está bom. Quando há algum desequilíbrio no corpo, algum de seus vetores predomina perante o outro, então você vai ter uma doença. É o que o Platão fala no Timeu, que é um tratado fisiológico pitagórico. Os pitagóricos, inclusive, pensavam assim, e eles atribuíam à deusa Higia, né, ou Higiene, eles atribuíam a essa deusa não apenas a pureza moral, mas também uma pureza relativa à medicina, né? E o número 5, que é um número que denota ali pureza também. Conota, desculpa, pureza também. Portanto, onde essa simetria reside e onde há a elevação, onde essa simetria reside e se dá através da elevação dessas partes, a forma, o que é também sua limitação, né? Por isso que é interessante, né? Deus, ele é ilimitado, mas ele tem o poder de limitar, e inclusive limita todas as coisas, inclusive traz as coisas ao ser, fazem as coisas ser através dessa limitação. Também acontece na moral, e isso é chamado de legislação. Então, as coisas, quanto mais limitadas pela forma, quanto mais determinadas ali pela forma, mais boas são. E quanto mais informes, mais feias são. O mesmo é com nossa alma em quesito moral. Quanto mais ela é
moldada em relação àquilo, em semelhança àquilo que está para além do céu, mais bela ela é. Ou seja, nossa alma precisa ali de um aperfeiçoamento moral. E esse aperfeiçoamento moral é nada mais, nada menos que uma purificação. Esse é o primeira das virtudes aqui que vai nos concernir. Depois eu dou a listinha de virtudes aqui, mas essa aqui vai ser a primeira, né? As primeiras, né? As virtudes que purificam o homem. O Empédocles, né? Ele vai falar, citado aqui por Plotino, né? Que a temperança, a coragem e a prudência são uma forma de purificação. Então, quando a alma é temperante, ou seja, controla sua parte concupiscível, quando ela é corajosa, ou seja, controla sua parte irascível, e quando ela é prudente, ou seja, controla sua parte racional, né? Ou melhor, faz cingir em si a racionalidade, é aí que ela pode ser considerada pura, e é só nesse sentido, nesse contexto, que a justiça vai habitar na alma, né? E sua face empalidecerá Vênus, né? Levando em conta o que eu falei antes. Fazendo uma citação aqui do Plotino, né? Enquanto a alma é misturada ao corpo, compartilhando paixões e opiniões, ela é má. Ela se torna melhor, isto é, adquire virtudes, apenas quando, ao invés de ceder / concordar com, ele está fazendo uma alegoria com discurso aqui, então a alma discutiria com o corpo e concordaria com ele, isso seria o vício. Ao invés de concordar com o corpo, ela pensa por si mesma, prudência, né? Ela está exercendo a faculdade racional, que é a faculdade discursiva. Logos pode significar palavra, discurso, razão, né? No grego. Quando ela deixa de compartilhar suas paixões, né? Ou seja, ela deixa de compartilhar as paixões do corpo, temperança. Quando ela não teme a separação do corpo, coragem. E, por último, quando a razão e o intelecto conseguem impor seu comando, justiça. Aqui a alma já está ali, não totalmente purificada, né? Mas ela já está no caminho para a purificação. E aqui é importante notar que ela ainda está nesse caminho, porque ela pode ter essas virtudes, chamamos de virtudes cívicas, né? Porque essas virtudes são expostas na República, e cada uma delas é associada ali com uma das castas da República Platônica, né? República não é um tratado político, apesar de ser ali uma analogia macrocósmica para com a alma. Então, ele está falando da alma, mas apesar disso, também, as coisas, por ser uma analogia macrocósmica, também se refletem socialmente. Platão é um filósofo político. Então, às vezes, o que ele vai falar em um contexto também se aplica no contexto político, né? Mas não tudo, tá? Não tudo. Tem coisa naquele diálogo lá que não se aplica. Na República, a cada uma das castas será atribuída uma virtude. Então, a casta dos guardiões, que seriam ali o mais análogo ao filósofo, né? Seria atribuída a virtude da prudência, ou phronesis. Os auxiliares, que seriam ali análogos a uma espécie de casta guerreira, né? Seria atribuída a virtude da coragem. E aos artesãos, que são ali as classes mais baixas, por assim dizer, né? Seria atribuída ali a virtude da temperança. Essas classes baixas aqui vão incluir tanto os mercadores, quanto os artesãos, quanto o resto dos plebeus em geral. É atribuída a virtude da temperança. Apenas quando a polis é dotada dessas três virtudes, a polis pode ser chamada de justa. A justiça, que é uma espécie de harmonia, tá?
E quando o Plotino ele fala que o nous e a razão exercerão seu controle sobre a cidade, imporão seu comando sobre a cidade, né? Ele menciona uma arte chamada retórica. Não expressamente, implicitamente ele fala da retórica. Para o Platão, a retórica é o meio pelo qual o político, que também é um filósofo, imparta sua sabedoria, ou melhor, sua prudência, sua phronesis, na massa ignorante, criando uma espécie de ortodoxia, uma espécie de crença verdadeira, de modo com que o homem não precisa ser sábio, mas ele ali agiria, né, em, uh, em obediência às leis escritas por um sábio, portanto teria boas ações, né? Esse, inclusive, é um projeto político platônico. Isso tanto se aplica à alma quanto se aplica à política. Bom, já que eu entrei no assunto, né, da retórica, é importante notar que é uma coisa descensional, é uma ciência, uma arte descensional e discursiva. Ela é um discurso e ela visa convencer, seja por costume, seja pelas afeições do ouvinte, ou seja ali por uma razão, né, presente dentro do próprio discurso, geralmente pelas três coisas juntas, né, ela será uma arte menor, inferior, né, que vai ser utilizada para aquilo que a gente falou, e ela não necessariamente dá a verdade inteira, ela dá um ponto de vista sobre a verdade. O discurso ele dá um ponto de vista sobre a coisa. A verdade não, né? Porque a verdade é indizível. Mas a coisa ali, o discurso ele é de certa forma verdadeiro, mas ele não encompassa a coisa inteira. Ele encompassa um ponto de vista sobre a coisa, que pode ou não ser convincente. E aí aqui você não vai mensurar o quão holístico é o discurso. Não, você vai mensurar o quão convincente ele é. Por isso é uma arte menor. Por isso nos diálogos platônicos o retórico é rebaixado. E o discurso também é rebaixado. O filósofo, enquanto ele ensina para alguém para se tornar um filósofo, enquanto ele é propriamente dito um filósofo, ele não utiliza da retórica, ele só utiliza da retórica enquanto ele é um político. Essa é a função da retórica. Mas bem, para me falar sobre dialética, eu vou precisar de falar tecer alguns comentários sobre alguns pontos aqui. Quem contempla a beleza interna que leva à virtude, ou seja, quem contempla a face esplendorosa da justiça, né, automaticamente ele vê a ação boa, ele vê a virtude em si ou em outro, e ele acha belo, e ele se desprende do mundo, se desprende das próprias amarras em prol dessa virtude, ele é chamado de amante. Né? E esse é um estado interessante de se chegar. Tá? É um impulso natural. Mas antes do amante, Plotino, na realidade ele vai elencar 3 níveis para isso: o músico, o amante e o filósofo. Né? O músico, ele ouve a harmonia ali presente na música, né? Que é um som seccionado em intervalos, né? E esses intervalos empregados ali de forma harmônica, que vai trazer a música, que vai trazer a beleza à música, ou seja, a música é limitada naquele sentido que a gente falou, porque é colocado intervalos nela, então isso é uma espécie de limitação, é uma espécie de formalização do som, né? Por isso acontecer, pelo sujeito ouvir a música, a audição é uma faculdade receptiva, ela não é uma faculdade ativa como a visão. Lembra que eu falei que a beleza é mais própria à visão do que à audição? A audição você só recebe, ela é passiva, você só é afetado.
Você percebe a beleza, tem prazer na beleza, mas não tem esse impulso. Você precisa desse impulso externo para você se mover, sabe? Você precisa de ser lembrado disso pelas coisas. Você é um músico, né? Por isso que na polis é importante um elemento que relembre disso, né? Para os músicos da polis não se perderem. Depois você vai ter um amante que busca por si próprio, que vê as coisas que são internas, porque o músico é das coisas que são externas, ele é sempre empurrado e muitas das vezes ele vai só se reter às coisas sensíveis mesmo, e não buscar nada além. O amante não. O amante ele vê aquilo que está além, ele percebe a beleza, ele ruma a ela, abandonando as coisas do corpo. Sabe? Não necessariamente ele vai amar uma beleza moral de primeira, né? Ele tem a reminiscência da beleza. Ele tem a automoção, ele tem um impulso dentro de si que o leva para o belo. Às vezes ele pode se apaixonar por um corpo. O órgão dele é a visão, é um órgão ativo. Então ele fita o corpo. E o fitar é o início do amor, de acordo com André Capelão, né, no seu livro, no seu tratado sobre amor cortês. Só para fazer essa referência aqui, né? E o Ovídio não fala coisa distinta, né? Mas o amor, o amante, o órgão atribuído a ele é o olho, né? O olho, órgão este solar, que inflama o sujeito através de uma atitude voluntária e ativa, que é o fitar, que é o olhar. Ele busca, tá? Ele busca a beleza, o belo. Ele vê o corpo belo e se apaixona. E ele é sempre movido por essa busca incessante do belo, que inclusive pode destruí-lo. Mas quando essa visão é tornada para dentro de si, através da escada exposta no simpósio, que é a escada de Diotima, onde se contempla um corpo, depois descobre que a beleza não está apenas em um, mas múltiplos. Depois descobre que a beleza não está no corpo, mas na alma. Né? Como a gente falou, não mais no corpo, mas naquilo que dá forma para ele, como a gente comentou, né? E depois não apenas em uma alma parcial, mas em todas as almas, depois na virtude em si, vai até chegar no belo em si, né? Que é o vestíbulo do bem. Quando ele desempenha essa ascensão, ele pode se tornar um filósofo. O filósofo, já ao contrário do amante, naturalmente disposto ao mundo inteligível, se desapega das coisas externas com facilidade, rumo ao mundo inteligível. Ele tem asas leves, ele se dedica à matemática. Vamos explicar o que eu falei aqui para depois explicar sobre a matemática, onde a gente queria chegar. O filósofo, ele é naturalmente disposto ao inteligível. Ele não vai ser distraído como amante pela beleza externa. Na realidade, ele já removeu todas as coisas de si. Tá? Ele não liga. Pode afetar, pode falar, ele até pode sentir aquilo ali e tal, mas a natureza dele não é essa. Se ele dá bola para essas coisas, ele tá doente. Sabe? Ele naturalmente ruma para cima, as asas dele são leves. A asa é o poder ascensional do indivíduo, o poder anagógico do indivíduo, tá? Esse simbolismo está no Fedro, né? A leveza significa sutileza. E possuir uma asa ou um corpo leve significa alçar um voo maior. Né? Bom, notada essa tendência, que não apenas busca o belo, mas que busca aquilo que é mais sublime, que chega a ser inteligível, né? Nós definimos o filósofo. E qual o meio pelo qual ele faz isso? A matemática. E aqui é o tema que eu quero abordar com vocês em contradição, em contraposição à retórica. A dialética, Platão diz na República 354, é
é o cume de todas as ciências matemáticas. E a ligação unificante entre elas, Epínomes 991E. Também é um método pedagógico, pedagógico do Sócrates, em contraste aos discursos dos oradores. Isso, em 1 Alcebiades 106b, o Platão fala para Alcebiades que ele não vai fazer um discurso, ele não vai fazer uma oração, ele não vai fazer um logos, que emprega retórica. Ele vai conversar com Alcebiades, ele vai utilizar da dialética, ele vai utilizar do diálogo e da maiêutica. A dialética, enquanto a oratória, enquanto a retórica, enquanto o mero discurso, ele é popular e persuasivo, a dialética ela é acurada e ela é crítica. Porque ela pega a posição, ela visa criticar a posição, né, a tese inicial, de maneira com que você vai dispensando ali determinadas posições, incrementando posições opostas a ela, para que você não tenha apenas uma perspectiva, mas para que você refine a perspectiva que você já tem com outras perspectivas válidas. Por isso que ela é crítica e por isso que ela é acurada. Tudo o que o Sócrates vai fazer é dialética. Nos diálogos é dialética. Talvez ali no Timeu o Platão tenha empregado ali o discurso quando ele coloca nas palavras de Timeu a criação do mundo, mas deixamos isso para lá. A regra é a dialética. A maiêutica nada mais é do que dialética. E quando Platão termina o diálogo em aporia, ele está falando para você: pense, empregue o que eu te ensinei, imite o Sócrates. Entenda que nada das coisas aqui de baixo correspondem às lá de cima univocamente, que elas só correspondem por simpatia. Entenda a ignorância humana e afirme o conhecimento divino de Apolo, que é o daimon de Sócrates, que é ali o que rege a intuição intelectual. Né? Apenas essa intuição intelectual te leva a algum lugar. As coisas daqui de baixo não te levam. E você precisa ascender. E você vai ascender como? Purificando as coisas aqui de baixo. Né? No seu pensamento. E como você vai fazer isso? Através da dialética. Através das perguntas. Não se apegando a nenhuma posição, mas tentando descobrir com convicção, com coragem, com temperança e com prudência a verdade. E fazendo isso, você se torna um filósofo. Então, eu fiz uma cacetada de elaborações aqui e não vou te dar resposta. O diálogo é aporético. Pronto. Ah, não, a gente não tem resposta. Não sei. Termina o diálogo. E aí o aluno tem que pensar. O aluno tem que ser o Sócrates. E ele não tem que chegar e fazer discurso, elencar tese. Ele não tem que fazer isso. Ele pega ponto por ponto e vai elencando diversas teses e vai criticando cada uma delas. Para que ele consiga uma opinião acurada e crítica. Imite Sócrates. É assim que você vai entender Platão. É um projeto educacional. Esqueça o Platão acadêmico. Ele não presta. O Platão acadêmico ele está errado. Abrace o Platão. Vou utilizar a palavra grega ginástico. O sistema educacional platônico. Abraço. Bom, eu não vou me alongar muito nesse tema da dialética, porque ele é um tema difícil, um tema complicado, mas eu acho que eu dei uma ideia assim do que mais ou menos é a coisa. Né? O filósofo vai utilizar isso como meio de purificação. E ele vai purificar de quê? De vício? Não, os vícios já estão ali colocados em seu lugar, porque ele já possui as virtudes cívicas. Ele vai se purificar das alogias, dos discursos errados, das opiniões falsas. Ele vai buscar as opiniões verdadeiras, né? E vai ali
atingir isso por meio da dialética. Assim ele fica puro desse tanto de confusão que há no mundo. E através da dialética, ele alcança ali princípios, ou melhor, ele alcança coisas que apontam para princípios superiores. Não apenas a purificação vai ser importante aqui, mas essa sugestão que a razão dá para os princípios superiores é importante, inclusive mais importante ainda. A dialética aponta para o princípio, ela te leva do particular ao universal, ela aponta para as coisas de cima, mas ela não as revela porque não compete, à razão as coisas lá de cima, mas ao intelecto. Portanto, gravem uma coisa: dialética, ascensão; retórica, descensão. Ambas são operadas pelo filósofo. Gravem isso, é isso que vocês precisam saber. Agora, aquela listinha de virtudes que eu queria proporcionar para vocês está aqui. Virtudes. Existem virtudes, né? De baixo para cima, naturais ou físicas, que são aquelas virtudes temperamentais do indivíduo, né? O indivíduo tem certa organização temperamental, então ele é predisposto ali só por existir a algumas virtudes e menos predisposto ali a outras, né? Isso é aquelas virtudes habitativas, éticas, né? Que são aquelas virtudes ali dos hábitos, né? O sujeito tem um hábito bom, tem um hábito mau, né? Assim, virtudes assim que não requerem tanto esforço assim. O hábito ali, você muda a sua rotina, tal, você consegue, papapá, né? Elas são colocadas como baixas, por assim dizer. Agora, existem as virtudes políticas, que são aquelas que eu listei, né? Temperança, coragem, prudência. Tá? União das três faz surgir a justiça. Existem as virtudes catárticas, que não são exatamente virtudes distintas das políticas, propriamente dito, mas são essas virtudes políticas direcionadas à purificação da alma, principalmente a prudência, que é de onde vai surgir o exercício dialético. O exercício dialético aqui é importantíssimo, porque ele vai purificar o homem das alogias, como eu falei antes. Existem as virtudes teoréticas. Aqui o negócio começa a ficar brabo. O que é teoria? Teoria é a contemplação das formas inteligíveis. Que significa iluminação. Teoria significa iluminação. Aqui é uma iluminação das formas inteligíveis em respeito ali ao olho interior do indivíduo, ou ao olho do coração do indivíduo. Quando o indivíduo entra em estado meditativo, ele dispensa as coisas do corpo, ele dispensa as coisas sensíveis, ele dispensa os sentidos em si mesmo, ele dispensa a imaginação, ele dispensa tudo. Ele entra em um estado de pureza, com uma tendência anterior ascensional, mas entra em um estado de pureza, buscando aquilo que é inteligível. Ele precisa ter essa disposição, ele precisa estar buscando aquilo que é inteligível. Ele precisa ter esse impulso erótico, filosófico para cima. Do contrário, ele vai tentar alçar o seu voo, mas suas asas não erguerão seu corpo. Através desse silêncio, ele vai começar a observar o inteligível com o olho do coração, ou só o olho. Esse olho do coração, Plotino fala, é o trono animado do intelecto, é o trono na alma do intelecto. É o cume, é a hiparxis, é o topo da montanha, ou o interior da montanha, é o coração. Esse olho noético. E ele será iluminado. O olho ele só enxerga quando é iluminação, né? E ele será iluminado pela forma. Ele poderá compreender a forma. E nessa compreensão da forma, ele se adaptará à forma. Portanto, toda a alma, estando ela reclusa nessa caverna, para que aí ela possa ver,
Essa reclusão é necessária, né? Essa dispensa desses sentidos, essas coisas, é nada mais nada menos que essa reclusão na caverna. Estando ela reclusa, estando ela unificada, ela observa a ideia e ela se muda como um todo, nunca mais se desviando. Através dessa constante mudança, quer dizer, desculpa, através da perenidade dessa mudança, às vezes ela perde até mesmo seu próprio senso de individualidade. Ela se torna um com o nous mesmo. Né? Quando ela se torna um com o nous mesmo, ela alça ao topo do nous. A alma tem seu topo, ela tem sua montanha, sua caverna, seu centro, seu topo, sua hiparxis. Esse é o termo que Platão usa, sua hiparxis, que é para onde você se recolhe para observar com o olho da alma. Quando você se une com o nous, você vai até a sua própria hiparxis, quer dizer, a hiparxis do próprio nous, que também é sua, né? E através disso, através dessa hiparxis, que é chamada de flor do intelecto ou flor de fogo, você se encontra com Ele, Deus, o Uno. Aqui, toda contemplação é dispensada. Virtudes hieráticas. Então, teoréticas, intelecção da ideia. Paradigmática, união com o nous. Hierática, retorno completo ao Uno. Então, eu creio que aqui acaba nossa lista de virtudes. Bom, havendo terminado de elencar as virtudes, eu posso tratar aqui sobre o processo purificatório. Então, esse processo purificatório ele é posto ali por Olimpiodoro em seu comentário ao Fédon platônico. O Fédon é o diálogo que vai relacionar a purificação à morte. A sequência aqui é o processo de purificação, ele é dividido em procedimentos. 4. Purificação, libertação do morto, libertação do corpo, separação e morte. 4 procedimentos. Você não pode pular um desses procedimentos. Se você simplesmente morrer sem se purificar, sem se libertar do corpo, sem separação, você vai transmigrar, sua alma transmigra. Então você não está livre do corpo de fato. Né? Então libertação do corpo aqui não é a mesma coisa que morte. Você precisa se libertar do corpo antes de você morrer, porque senão sua alma vai voltar a possuir um corpo. Libertação do corpo também não é a mesma coisa que purificação. Mas ela precisa da purificação. Sabe? Porque senão não se libertou de fato. Puro é aquele que é independente do que está abaixo dele. Que nem toca o que está abaixo dele. É aquele lótus, aquela flor que não toca a lama que está abaixo dela. Isso é puro, isso é pureza. Então não há libertação, não há independência sem purificação. Porque só é liberto, só é independente aquele que é puro. Então tem que ser tratado na sequência. Purificação, libertação do corpo, separação e morte. Tal como Dionísio, agora eu vou contar um mito para vocês. Tal como Dionísio, a nossa alma está espalhada por esse mundo. Tem muitas tendências que empurram, muitos senhores, muitos desejos, muitos vícios, muitos titãs que a desmembram. O raio de Zeus atinge essa alma e destrói os titãs. Apolo então reúne o corpo, o que sobrou, os caquinhos do Dionísio, e traz de volta ao céu. Apolo rege a intelecção no sentido unitivo, mas também é símbolo de unidade e pureza. Apollon, não multiplicidade. Tá? O raio de Deus é uma iluminação. De Zeus é uma iluminação, por assim dizer. Uma teoria. Às vezes pode ser entendido como uma intuição. Talvez uma intuição moral. Não é, o Olimpiodoro não é muito claro a esse respeito. Eu não vou
colocar aqui minhas opiniões pessoais sobre esse ponto. Portanto, quando estamos mergulhados em nossos desejos e na ignorância, nossa alma fica escura e dispersa. Devemos reuni-la, torná-la luminosa. A purificação é um meio para isso. Mas o que é? É manter o superior e descartar o inferior. Ao descartarmos nossos muitos senhores e desejos, seremos capazes de ser inteiramente inteiros novamente. Quanto mais inteiros, mais luminosos somos. Ser luminoso é estar conectado com o divino, ou seja, receber o poder de Atena, o poder da intelecção. Theos, intelecto divino, né? De acordo com Cratilo. Essa unificação da alma causada pela purificação é nada mais nada menos que o retiro à caverna que eu falei, retiro e hiparxis, né? A libertação do corpo se dá quando a alma está pura, não dominada por nada mundano, e não mais seduzida pela sua imagem no espelho, assim como foi Dionísio ou Narciso. Ou seja, na projeção na natureza, sua projeção na natureza. Ela é capaz de se desvincular do corpo, não se apegando a nada daqui, mas indo além da beleza que está além de cada corpo. Ou indo além para a beleza que está além de cada corpo. A separação é alcançada quando alguém está livre do corpo. Mas quem está separado pode voltar e unir-se novamente ao corpo, como morto, que volta à vida através da metempsicose. Assim, a morte, a cessação de todos os processos vitais, inclusive da metempsicose, precisa ser objetivo, libertando a alma da natureza. A separação aqui da alma e do corpo pode ser entendida de duas formas. A separação natural, que é o que a gente chama convencionalmente de morte, né? E a separação no sentido meditativo, que é quando o sujeito, purificação, o sujeito se recolhe. Libertação do corpo, ele não é mais controlado pelos vícios, né? Separação, quando ele entra no estado meditativo tão profundo que ele está totalmente separado, totalmente oblívio das coisas que são externas a ele, né? E a morte é quando ele entra no estado sem retorno. Há um estado análogo a isso na meditação, mas isso é concretizado de fato com a morte do corpo. Aliás, na realidade isso é uma opinião pessoal, mas enfim, fica ela aqui porque parece que talvez seja a opinião do Limpiador também, né? Mas eu não deixo isso claro. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo grande, gigante, né? Eu ia até comentar algumas coisas aqui para vocês sobre esse caso. Sim, tem a ver. Inclusive é uma influência platônica muito forte no caso. Eu ia comentar isso nesse vídeo, mas não vou fazê-lo. Eu vou comentar em outro vídeo. E eu vou fazer ele vai ser publicado logo após esse ou logo após o próximo vídeo do Guénon, né? Então, aos que tiveram paciência para me escutar até aqui, saiba que os textos do Plotino que eu utilizei estão ali em sua maioria na primeira Enéida, mas há coisas também que eu peguei da quinta, tá? Então, tenham isso em mente. Agradeço muito aos ouvintes que me acompanharam aqui, né, ferrenhamente e devotamente até o final desse vídeo, né? E os agradeço e me despeço de vocês. Tchau, tchau.